Olá a todos! Nessa aula nós vamos falar de projeção ortogonal. Então, o problema central da aula é o seguinte: dados dois vetores u e v, ambos não nulos, e θ, o ângulo formado entre esses vetores, como nós vamos representar, como nós vamos calcular a projeção de u sobre v. Essa projeção eu vou chamar de vetor W. A ideia é mais ou menos a seguinte, né? Você tem o vetor U, que nem está aqui em cima, e você tem uma espécie de sol, vamos colocar assim, que está iluminando nosso dia, e vamos supor que a luz do sol ela vai emitindo de tal forma que ela é perpendicular ao vetor V, aqui o vetor que recebe a projeção. E o vetor projeção é exatamente esse vetor que eu estou chamando de W. Então seria como se fosse o quê? A sombra do vetor U sobre V. Como nós vamos calcular esse vetor? E observe que dependendo do valor de θ, se o valor de θ for menor do que 90 graus ou π sobre 2 radianos, você vai ter que o sentido do vetor amarelo vai ser o mesmo sentido do vetor V. E se o ângulo θ for um ângulo maior que 90 graus ou π sobre 2 radianos, você vai ter o quê? Que o vetor da projeção vai estar no sentido oposto a V. Então essa informação acaba sendo muito útil. Então o nosso objetivo, o objetivo da aula de hoje é descrever uma fórmula para o vetor W. E daqui a pouco, quando nós terminarmos a dedução, nós vamos representar o vetor W como proje de projeção, U sobre V, e esse cara vai ser no futuro o nosso vetor W. Mas por enquanto eu vou usar a notação W só para simplificar. Então, como nós vamos calcular esse vetor? Bem, como todo vetor ele tem uma direção, um sentido e um módulo, então eu vou primeiro questionar qual é a direção do vetor W. Então, como o vetor W tem a mesma direção do vetor V em ambos os cenários, então nós já sabemos de antemão que o vetor W vai ser exatamente igual a algum número real lambda vezes V. Se eu sei qual é o valor de lambda, automaticamente já sei como descrever o vetor W. Só que eu preciso do valor de lambda. Então vamos segurar essa informação. Outra informação, eu vou até chamar essa equação de equação número 1. E outra informação que nós temos é a seguinte. Vamos olhar primeiro para esse triângulo aqui da esquerda. Observe que aqui nós temos um triângulo retângulo. E nisso que nós temos um triângulo retângulo, podemos usar as relações trigonométricas. Então, no lado esquerdo, nós podemos enxergar aqui que o cosseno de θ é igual a essa medida aqui, que seria o módulo de W, que seria o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que seria o módulo de U. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei qual é o valor de θ, porque se é dado U e V, eu conheço o valor de θ. Então, eu posso usar essa informação ao meu favor para tentar descobrir o valor de lambda. Então, observe que o fato do cosseno de θ ser igual a módulo de W sobre o módulo de U nos permite concluir que o módulo de W é igual a módulo de U cosseno θ. Mas isso eu só estou levando em consideração o lado esquerdo. E o lado direito? Se você tiver um θ, um ângulo maior que 90 graus. Bem, vamos fazer o estudo desse caso. Então, nós temos esse triângulo retângulo aqui. E para esse caso aqui, nós teríamos esse ângulo que provisoriamente eu vou chamar de alfa. E aí nós teríamos que, de maneira bem análoga, né, que o módulo de W seria igual a módulo de U vezes cosseno alfa. Mas e agora? Como é que eu vou sair dessa? Observe que pelo círculo trigonométrico nós temos algumas propriedades interessantes para discutir sobre a trigonometria. Então eu vou voltar na parte aqui acima para fazer um pequeno rascunho. Então vamos desenhar aqui um círculo trigonométrico.
para mapear o seno e o cosseno. Então, nosso círculo trigonométrico está aqui. Então, se nós estamos no caso onde θ é maior do que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso, um ângulo como esse aqui, o que nós sabemos é que o valor do cosseno de θ vai ser negativo. Afinal das contas, você projeta no eixo x, a coordenada x do ponto corresponde justamente ao cosseno de θ. Só que qual é o valor do cosseno de θ? Então, observe que eu chamei esse ângulo aqui de ângulo alfa, que é justamente o ângulo suplementar a θ, ou seja, é aquele ângulo que somado com o θ vai dar π radianos, ou 180 graus. Então, retornando aqui para o rascunho, o que acontece? Se você tenta calcular o cosseno de alfa, eu vou até copiar e colar esse ciclo trigonométrico aqui para poder facilitar a visualização. Se você tenta calcular o cosseno de alfa, o que vai acontecer? Você tem que, a partir do ângulo zero, rodar alfa radianos. E aí você vai ter essa medida aqui. E ao projetar no eixo x, perdão, cosseno de alfa seria exatamente esse valor aqui. Por semelhança de triângulo, já que aqui é um triângulo retângulo, onde aqui nós temos um ângulo alfa e aqui também, pela relação ângulo, 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 e além do fato que essa hipotenusa mede 1 e essa hipotenusa mede 1, eu posso pensar o seguinte, que o tamanho desse segmento amarelo é exatamente igual ao tamanho desse segmento amarelo. Em outras palavras, que o módulo do cosseno de alfa, que o tamanho desse segmento, é igual a módulo do cosseno de θ. Só que eu sei que o cosseno de alfa é um número positivo. Então, o módulo de um número positivo é ele mesmo. E eu sei, pelo fato do θ ser maior do que 90 graus, que o cosseno de θ é negativo. Se o cosseno de θ é negativo, o módulo de um número negativo é menos ele. Então, eu coloco menos cosseno de θ. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa informação aqui por menos cosseno de θ. Então, esse menos vai vir para cá. E eu posso condensar essas duas informações da seguinte maneira. Ao invés de estudar os dois casos de maneira separada, como eu sei que eu preciso considerar que esse número seja um número positivo, nesse caso o menos cosseno de θ vai ser o positivo, eu posso agrupar esses dois cenários, esses dois casos, de uma única forma da seguinte maneira. Eu coloco aqui que o módulo de W é igual a módulo de U vezes módulo do cosseno θ. Porque aí o que acontece? Se o cosseno for positivo, você está no caso branco. Se o cosseno de θ for negativo, você vai estar nesse caso laranja. Então, nós temos essa segunda relação que eu vou chamar de relação número 2. Então, observe que por 1, ou seja, pela relação 1, nós temos o seguinte fato, que o módulo de W é igual a módulo de lambda vezes módulo de V. Ou seja, se W é igual a lambda vezes V, se você tacar o módulo dos dois lados, você obtém essa igualdade. Agora, pela relação número 2, o módulo de W é módulo de U módulo cosseno θ igual a módulo de lambda vezes módulo de V. Se você isola aqui o módulo de lambda, o que você vai acabar obtendo é o seguinte, que módulo de lambda é igual a módulo de U vezes módulo cosseno θ dividido por módulo de V. Como eu havia comentado anteriormente, se eu sei o valor de lambda, logo eu acabei de descobrir quem é W. Porém, eu ainda não sei o valor de lambda, porque eu sei o valor do módulo de lambda. Eu não sei se lambda é positivo ou negativo. Então a gente vai ter que pensar com muito carinho nessa situação.
Então, vamos pensar um pouco. Em que situações lambda vai ser positivo e em que situações lambda vai ser negativo? Então, olhando para o nosso desenho, para o nosso triângulo retângulo, a gente pode pensar da seguinte maneira. Se eu estou nesse primeiro caso aqui, então o nosso W ele vai estar na mesma direção e no mesmo sentido do vetor V. Então, no caso, nosso W sendo lambda V, o lambda teria que ser um número positivo. Por quê? Porque você está no mesmo sentido de V. Ser lambda V quer dizer que está na mesma direção. Se você sabe que lambda é positivo, além de estar na mesma direção, está no mesmo sentido. Então, no caso onde o seu ângulo θ é um ângulo menor do que 90 graus, o seu lambda é positivo. E que isso coincide com o fato do cosseno ser positivo. Porque se o ângulo for menor do que 90 graus, o cosseno de θ também é positivo. Então, olha que interessante. No caso do θ ser menor do que 90 graus, o lambda é positivo e o cosseno é positivo. Porque são os únicos fatores que podem alterar o sinal do nosso número. Porque o módulo de U é sempre positivo, o módulo de V é sempre positivo. Positivo que eu digo maior ou igual a zero. Na verdade, positivo mesmo, né? Porque são vetores não nulos, bem lembrado. Agora, se você está no segundo caso, onde o seu ângulo θ é um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus, o seu lambda ele é negativo. Por quê? Porque o vetor W ele está no sentido oposto a V. Então, se ele está no sentido oposto a V, lambda é negativo. Mas o cosseno de θ também é negativo. No caso onde θ é maior do que 90 graus. Quando digo maior que 90 graus, menor do que 180 também. Ou seja, qual é a conclusão aqui? Que o sinal do número lambda é o mesmo sinal do cosseno de θ. Então, para eu tirar o módulo da jogada, eu posso simplesmente apagar o módulo de lambda e apagar o módulo do cosseno de θ. Porque aí você acompanha o resultado. Se porventura lambda for negativo, isso quer dizer que o cosseno de θ é negativo. Se o lambda for positivo, isso quer dizer que o cosseno de θ também é positivo. Agora, na aula passada e na aula retrasada, nós estudamos uma relação do produto escalar que diz justamente sobre o módulo de um vetor vezes o módulo de um outro vetor vezes o cosseno do ângulo formado entre os vetores. Existe uma notação mais compacta. Então eu vou fazer isso. Eu vou multiplicar em cima e baixo por módulo de V. E ao fazer isso, o que eu acabo de obter é o seguinte. No numerador, eu vou ter exatamente o produto escalar de U por V. Por quê? Porque vai ser módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de θ. E no denominador, nós vamos ter módulo de V vezes módulo de V ao quadrado. Eu preciso que vocês observem que quem está sendo elevado ao quadrado não é o V, é o módulo de V. Não existe vetor ao quadrado. O que existe é o módulo de um vetor, que é um número real, elevado ao quadrado. Como eu havia comentado com vocês, se eu sei o valor de lambda, logo eu sei o valor de W. Então eu vou pegar essa minha informação 1 e já vou substituir o valor de lambda. Então, eu vou substituir o valor de lambda por esse resultado. Nós vamos obter, pegar aqui, copia e cola, deixa na cor branca, dá uma encolhidinha. Nós chegamos a esse resultado final. Então, a projeção do vetor U sobre o vetor V nos dá como uma fórmula exatamente este resultado aqui. Então, vamos observar lá o resumo. Dados dois vetores U e V, com V não nulo, definimos o vetor projeção de U sobre V, que é a projeção de U sobre V, como um vetor aonde? Aí, como eu gosto de memorizar. Então, eu vou escrever. De propósito, vou até inverter aqui a lógica da fórmula, tá? Digamos que eu queira, de propósito, colocar não projeção de U sobre V, mas de V sobre U. Então, qual é o desenho que eu estou fazendo nesse cenário? Você tem aqui o U, que é sobre U, né? Então, o U recebe a projeção.
você tem um segundo vetor aqui, por exemplo, que é o vetor V. E aí o vetor da projeção é essa sombra aqui. Esse camarada, ele não vai estar na mesma direção do vetor U, então é algum número multiplicado por U. Que número é esse? Que número que multiplicado por U que vai nos dar a projeção? Resposta: é o produto escalar dos vetores envolvidos dividido pelo módulo do vetor que recebe a projeção, que nesse meu caso aqui é o U, ao quadrado. Então, repetindo aqui a fórmula, é o quê? Você quer projeção de U sobre V, ou seja, quem recebeu a sombra é o vetor V. Então, é algum número multiplicado por V. Que número é esse? É o produto escalar entre os vetores dividido pelo módulo do vetor que recebeu a projeção ao quadrado. Então, nós vamos resolver um exemplo numérico. Eu vou resolver a letra A, deixarei a letra B para vocês resolverem e até peço, inclusive, que vocês coloquem nos comentários a solução dessa questão, só para ver se vocês estão entendendo ou não. Então, eu vou resolver a letra A. Então, o exercício pede para determinar a projeção ortogonal de U na direção V. Então, projeção ortogonal de U na direção de V. Como é o V que está recebendo a projeção, então vai ser alguma coisa multiplicado por V, produto escalar de U por V, dividido pelo módulo de V ao quadrado, que é o que recebe a projeção. Nós podemos tentar explorar a intuição, porque o que eu quero fazer aqui no exemplo? Vamos tentar desenhar minimamente, de maneira minimamente razoável esses vetores, só para ganhar uma intuição sobre o resultado da conta. Então, o primeiro vetor é o vetor 2, 1. Então, você deu 2 passos na direção do eixo x, um passo na direção do eixo y. Então, o seu primeiro vetor é esse camarada aqui, que é o vetor u. E aí, o segundo vetor que eu vou deixar como verde é o vetor menos 3, 2. Então, 3 passos, já que é menos 3, 2, que vem para cima. Então, o nosso segundo vetor ele é mais ou menos esse aqui. Como é U sobre V, ó, como é U sobre V, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que prolongar o vetor V, porque a sombra vai morar nele, né, já que é ele que vai receber a projeção. E na hora que você projeta, na hora que você cria a sombra do vetor U sobre o vetor V, percebe-se que o resultado final vai dar este vetor aqui. E observe que esse vetor que está em azul, ele está em sentido oposto ao vetor verde. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que o ângulo formado entre os vetores U e V, o ângulo ele é um ângulo obtuso, ou seja, ele é um ângulo maior do que 90 graus, e que o resultado do produto escalar vai ser um número negativo, para justamente dar essa sensação de que você está com um vetor no sentido oposto ao vetor V. É claro que isso é um rascunho, isso, e a gente está explorando a nossa intuição. Então, tudo leva a crer que nós vamos estar nesse cenário. Inclusive, se as projeções estiverem corretas, é provável que esse número aqui seja um número menor do que 1, porque aparentemente o vetor azul ele é menor em módulo do que o vetor verde. Então, tudo isso a gente vai investigar na conta mesmo. Então, vou deixar aqui quietinho e vou fazer cada uma das contas de maneira separada. Então, primeiro, vou calcular o produto escalar de U por V. Então, vamos ver se a nossa intuição vai bater. Então, vai ser 2 vezes menos 3, que dá menos 6, mais 1 vezes 2, que dá 2. Então, esse resultado final dá menos 4. Conforme eu havia comentado com vocês, está dentro da nossa previsão. Era esperado que o produto escalar desse negativo, partindo do pressuposto que o desenho está correto. Agora, nós vamos calcular o módulo de V ao quadrado. O que é o módulo de V ao quadrado? Você pode interpretar como
produto escalar do vetor v por ele mesmo, ou simplesmente você eleva cada coordenada ao quadrado e soma. Então, menos 3 ao quadrado dá 9, mais 2 ao quadrado, que dá 4. Então, 9 mais 4, 13. E aí, novamente, a gente tem um outro fator que é interessante. Vou copiar essa informação e vou colar aqui embaixo. E eu já vou substituindo. Então, esse produto escalar deu 4, menos 4, perdão. E esse módulo ao quadrado deu 13. Professor, não tinha que ter raiz quadrada? Raiz quadrada era só o módulo de v, mas como está ao quadrado, raiz quadrada some. Mas a segunda coisa que eu queria que vocês observassem, que conforme previsto no desenho, esse número é um número menor do que 1, ou menor do que menos 1, né? Em módulo ele é menor do que 1, em módulo ele é menor do que 1. Para justamente dar esse efeito que você encolheu o vetor. Então, além de você inverter o sentido, você encolheu o vetor. Muito interessante esse tipo de, vamos dizer assim, esse tipo de discussão, porque você ganha uma interpretação maior sobre esses fenômenos. Então, aqui vai dar menos 4 sobre 13 vezes, cadê o vetor v? Cadê? Menos 3 e 2. Então, menos 3 e 2. Portanto, acho que já podemos praticamente, podemos já concluir aqui. A projeção de U sobre V vai ser exatamente igual. Agora você multiplica, então vai dar menos 4 sobre 13 vezes 3 vai dar 12 sobre 13. E aqui vai dar menos 8 sobre 13. Então, esse é o resultado da projeção ortogonal de U sobre V. Então, é muito interessante vocês fazerem esse tipo de interpretação, né? Essa especulação. Ah, o vetor vai estar no sentido oposto, vai estar no mesmo sentido. Qual o ângulo formado entre os vetores? Vai ter que é um outro exercício que já foi feito na videoaula passada de usar aquela fórmula geométrica do produto escalar. A letra B, conforme eu havia comentado com vocês, o que está posto aí, eu gostaria que vocês resolvessem em casa e compartilhassem qual foi o resultado de vocês. Porém, eu vou resolver um exercício envolvendo o espaço R3. E aí o que acontece? A letra A eu vou deixar para vocês resolverem também em casa, no YouTube. Qualquer coisa, vocês podem comentar as soluções na caixinha de comentários do YouTube. E nós vamos trabalhar com a letra B, um exemplo no R3. Então, vamos lá. Primeira coisa, anotar a fórmula. Você quer calcular a projeção ortogonal de U sobre V? Então, vamos para a fórmula. É quem? Algum número multiplicado por V, já que é o V que vai receber, vamos dizer assim, a sombra. E aí o número é o produto escalar entre os vetores dividido pelo módulo de quem recebe a sombra, módulo de quem recebe a sombra ao quadrado. Então vamos calcular cada componente de maneira organizada. Então primeiro o produto escalar de U por V. Então ao calcular o produto escalar de U por V vai dar menos 2 mais 99 mais 6. Então aqui vai dar, vamos lá, vamos fazer a conta com muita calma. Aqui vai dar 105, 103. Correto? Correto. Então o produto escalar entre os vetores deu 103. Agora nós vamos para o módulo de V ao quadrado. Então seria simplesmente a soma das coordenadas ao quadrado, que aí daria menos 1 ao quadrado dá 1, 9 ao quadrado dá 81, 3 ao quadrado, 9. Então o resultado final vai dar 91. Portanto, deixa eu pegar na cor verde aqui. Esse camarada aqui vai ser o produto escalar, deu 103, módulo de V ao quadrado deu 91,
Eu vou jogar tudo para cor verde, para ficar didaticamente mais limpo. E o vetor V é, vamos ver aqui, menos 1, 9, 3. Menos 1, 9, 3. Comentários sobre o vetor da projeção. Se vocês colocarem no GeoGebra, vocês vão perceber o seguinte, que a sombra do... Porque aqui nós estamos numa situação que aí eu acho que vale a pena desenhar. Eu vou imaginar como se fosse R2, só para vocês entenderem o seguinte. Imagine que o nosso vetor V é esse camarada aqui. E aí o que acontece? O fato do nosso lambda ser um número positivo quer dizer que a nossa sombra vai estar no mesmo sentido do vetor V. Só que observe que esse número é um número maior do que 1. Se é um número maior do que 1, isso quer dizer que você está esticando o vetor V. Então, é como se o nosso vetor U, na verdade, não parasse aqui. Ele fosse um pouco mais além. De tal modo que na hora que você calcula a sombra, ou seja, o vetor da projeção, essa projeção ela fica, vamos dizer assim, ela contém o vetor V, entre aspas. Ou seja, que o módulo da sombra ficou maior do que o módulo do próprio V. Então, é muito importante interpretar isso, né? Porque esse número está dizendo justamente isso. O fato de ser positivo quer dizer que laranja tem o mesmo sentido do amarelo, só que o fato desse número ser maior do que 1 significa que o módulo do laranja é maior do que o módulo do amarelo. Agora, só para encerrar o exercício, é só realizar as multiplicações. Então, aqui vai ficar projeção de U por V. Então, aqui vai ficar menos 103 sobre 91. Como estou com uma certa preguiça aqui de fazer a conta, deixa eu só abrir a calculadora. 103 vezes 91. 9.373. Então, aqui vai dar 9.373 sobre 91. E aqui vai ficar 309 sobre 91. Então, essa é a resposta do nosso exercício. Bem, seguindo em frente, o problema que nós vamos querer estudar na próxima videoaula é um problema que mora exclusivamente no espaço tridimensional, no R3. Então, assim, vamos supor que são dados os vetores U e os vetores V. Como encontrar um terceiro vetor W que ele seja ortogonal tanto a U quanto a V? Ortogonal, que eu quero dizer que forma um ângulo de 90 graus. Então, essa técnica vai se chamar, a ferramenta, né, que nós vamos usar para resolver esse problema, se chamará produto vetorial. E isso vai ser o tema da nossa próxima videoaula. E aí eu peço que vocês curtam o vídeo, me deem feedback se vocês estão gostando dessas videoaulas ou não. E até a próxima.